Oi, gente, estamos iniciando o segundo episódio do Que Leva ao Pódio e hoje as minhas convidadas são super especiais. Eu chamei mãe e filha, Alessandra e Júlia, e a Lê é a nossa querida, famosa Lê do Pudim, que adoça as nossas vidas de diversa forma. E a gente quer que você compartilhe a sua história como mulher, como empresária, como mãe, como tudo. Fica à vontade, conta a sua história. Imagina, é um prazer imenso estar aqui, né? Eu digo que até postei um stories agora há pouco, falei, tô indo para um podcast e assim, eu não posso normalizar isso, é o meu primeiro podcast, não é normal, né? E eu tô muito feliz por essa oportunidade de poder, eu acho muito legal essa forma de comunicação, né? Através do podcast, que é onde a gente fica mais à vontade, fala, é a gente mesmo, né? Eu acho que é esse o caminho. Então, é bem legal, um prazer enorme estar aqui e sucesso, estou muito feliz aí. Para nós, sucesso para nós. Amém. É isso. E aí, falando um pouquinho da minha trajetória, como mãe, né, como empresária, eu sou paulistana da Gema, nasci e cresci em São Paulo, né, capital, e casei muito cedo, casei com 19 anos, quando eu fiz 20 anos eu já era mãe. Uau! Fui mãe muito nova, da minha primeira filha, com 20 anos eu já fui mãe, e aí, imatura, né, com todas as culpas que a maternidade traz, né, inexperiente, então sempre trabalhei muito, desde os meus 14 para 15 anos sempre trabalhava no ramo de concessionárias em São Paulo, e aí quando eu fiz, em 2005, que eu tive a minha segunda filha, eu optei por não trabalhar, né? De ter a minha segunda filha, que é a Júlia, ter esse momento, né? Sair desse momento do trabalho, daquela correria doida que era ir de volta ao trabalho e tudo aquilo que eu estava construindo. Falei, dei um tempo na minha carreira mesmo para poder me dedicar à maternidade. O que foi muito especial. Querendo ou não, foi uma gestação mais tranquila, embora eu tenha tido toda a rede de apoio com a primeira filha e tudo mais, mas eu queria aquele momento, sabe? Eu queria parar por aquele momento para poder ter minha segunda filha e acompanhar o crescimento, enfim. Mas a gente não se aquieta, né? A gente não se aquieta. Então, quando a Júlia fez 4 aninhos e eu fiquei ainda 4 anos com ela. E aí eu voltei para o mercado de trabalho. E aí eu tive que voltar do zero, né? E que em São Paulo deve ser... Voltei... Um desafio. Um desafio enorme, em todos os cenários, né? É verdade. E aí quando eu saí do trabalho foi por opção, né? Pedi para sair, eu tinha 11 anos de empresa, pedi para sair. E eu tinha um salário mais alto, então... Quando eu saí para viver a maternidade, após 4 anos, quando eu resolvi voltar, eu tive que recomeçar. Então, aí, tive que estudar, tive que recomeçar, tive que dar um passo para trás. Mas eu creio que tudo é Deus na minha vida e tudo é direcionado por Ele. Então... E às vezes Ele puxa a gente para trás para reavaliar ali para depois ir mais longe também. Foi muito necessário esse passo para trás para dar um passo lá na frente que eu nem imaginava e nem tinha passado no meu coração, na minha mente, né, na realidade. E aí eu recomecei, também ainda no ramo de concessionária, e aí foi onde eu fiquei mais 10 anos, né? Você era vendedora? Eu trabalhei com vendas, trabalhei tudo quanto é setor de área de concessionária. Na última vez, esses últimos 10 anos, eu era coordenadora de seguros. Então, eu fazia tudo dentro, tinha uma corretora cativa dentro da concessionária e tudo que era ligado a seguros eu fazia. Só que eu tinha uma vida que eu morava a 2 horas do meu trabalho, então... Quantas vezes eu dentro do carro eu pedia para Deus, falava, ai, Senhor, até quando? E em São Paulo, você morar 2 horas do trabalho, quer dizer que você leva quase 4, 3, sei lá, para chegar. Não, demorava 2 horas para chegar. 2 horas mesmo? Ah, tá. Então, era 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E quando eu ia de transporte público, porque era um pouco mais rápido, era muito cheio. E era muito difícil. Foi uma fase bem complicada, bem desafiadora, né? Mas eu precisava passar por ela, né? Por tudo a gente precisa passar. E eu cresci muito, aprendi muito.
Mas eu sempre tive o incômodo de que eu queria algo para mim, eu queria algo, eu queria empreender. Então, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu fazia trabalho artesanal. Eu sempre gostei de vender alguma coisa. Então, eu trabalhava e aí eu levava. Eu vendia trufa, eu vendia biscuit, eu vendia chinelinho bordado. Tudo eu fazia um pouquinho. E tentava sempre algo para poder... O que eu faria para ter... Eu sempre fui muito aplicada, muito... no trabalho, sempre procurei dar sempre o meu melhor, né? E aí eu falava, imagina o dia que eu tiver algo para mim. Então, se eu pudesse pôr toda essa energia em algo meu. E aí eu buscava a Deus e falava, meu Deus, o que eu posso fazer? Né? Mas não era tempo ainda. E aí veio a pandemia, né? Depois da pandemia, meu marido começou a trabalhar em casa, né? Home office direto. E minhas filhas cresceram, né? Uma casou, a mais velha casou em São Paulo, foi morar um pouco mais longe de mim. E aí ficou a Júlia naquela fase de faculdade, né? E aí eu tinha um sonho de vir morar em Vitória, né? Era meu sonho, morar em Vitória. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas seu sonho é morar em Vitória? Sim. Porque por a qualidade de vida, né? Tudo é um momento que a gente está na vida, né? Eu acho que São Paulo é uma cidade maravilhosa, dependendo muito do momento de vida que você está. Então, para estudar, para trabalhar, é onde tudo acontece. São Paulo é ótimo, né? É maravilhoso. Mas agora para conduzir uma família já com 2 filhas, é um pouco mais desafiador. Então, cheguei num momento de vida que eu falei, eu não quero mais, eu vou adoecer. E aí minha irmã mora aqui em Vitória já há muitos anos e eu vinha para cá 2, 3 vezes por ano. Eu falava, eu quero morar onde eu passo férias. Na praia. Ai, gente, essa cidade é maravilhosa. O Espírito Santo em si é maravilhoso. Aqui é uma delícia, né? Eu amo morar aqui. E aí chegou um momento da vida que dava para dar esse passo, né? Eu saí do trabalho, a Júlia estava na fase de faculdade, então eu falei, presta vestibular em Vitória e presta em São Paulo. Eu falei, se for da vontade de Deus, Deus vai nos encaminhar. Meu marido poderia vir trabalhar aqui, porque ele já estava 100% home office. E aí eu arrumei um trabalho aqui, como corretora de seguros, assim que eu cheguei. Isso foi em abril de 2023. 2023 foi quando eu vim para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, o que eu vou fazer, né? Eu já fazia pudins aos finais de semana. Eu sempre fiz pudim para meu pai, meu marido, eles amam pudim, e eu fazia pudim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu preciso procurar algo para fazer, porque voltei a trabalhar como corretora, mas não era aquilo que eu queria, eu ainda estava incomodada com aquilo. E comecei a fazer pudim dentro de casa. Aí uma noite, antes disso, teve uma noite que eu tive um sonho. Um sonho não, minto. Eu estava, 2h da manhã, eu acordei e veio na minha mente assim, por que você não faz pudim para vender? Né? Eu creio que foi Deus mesmo que me trouxe isso na mente. E aí eu falei, mas o pudim, como fazer pudim? Vou fazer um pudim e vou vender um pudim, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre pudim. E aí eu varei a noite no Instagram, olhando tudo quanto é referência, tudo sobre pudins. E olhando tudo. E aí eu vi que tinha uma infinidade de coisas que eu poderia fazer com o pudim. E aí aquilo não saiu da minha mente. Bom, eu não dormi mais. No outro dia, assim que eu acordei, eu fui testar pudim. E aí eu fui testar pudim, testar, fazer receita de pudim. E aí eu falei, vou vender aonde? Porque moro aqui recente, que ninguém me conhece. Então eu vendia na igreja, para os amigos da igreja. Legal. E minha filha lá em São Paulo, trabalha com comunicação em São Paulo. Ela fez um Instagram para mim, minha filha mais velha. E aí elas começaram a me ajudar. Essa me ajudava em casa, fazendo os pudins, né? Porque eu precisava conciliar o trabalho que eu estava junto com os pudins. E a outra me ajudava na comunicação, postando no Instagram e fazendo chamada de fotos no Instagram e tal. E aí começaram a vir os clientes. Então, quem comprava a primeira vez, pedia novamente.
Então, até que veio algumas pessoas influentes, né? E que aí começou a me conhecer um pouquinho mais o meu pudim. E aí eu comecei a vender. E quando foi um Natal, eu me lembro que eu comecei a mexer com pudim dentro de casa, foi mais ou menos em julho, agosto. Uhum. Quando foi em dezembro, eu vendi muito pudim no Natal. Muito pudim. Eu lembro que eu pus tudo na mesa, assim, no Natal. E eu tenho até uma foto, assim, com todos os pudins na mesa. Eu fiquei muito feliz. Foi quando eu comprei o meu primeiro forno, forno industrial, né? Ainda em casa, né? Ainda em casa, para poder fazer pudim. E ali, minha irmã me chamou e falou assim, eu acho que está na hora de a gente montar uma loja de pudim. Eu falei, não vai dar certo, eu tenho medo, não vai dar. Ela falou, não, está na hora de você sair do seu trabalho. E eu falei, mas eu tenho medo. Ela falou, vai com medo mesmo, eu te ajudo, eu vou junto com você. E aí ela embarcou nessa comigo. Falei pro marido, falei, você vai segurar a onda em casa, que eu vou embarcar nesse sonho. E graças a Deus, deu super certo. E depois disso, é claro, né? Foi a família que veio junto comigo, então eu não fiz nada sozinha. Então, veio a minha família e veio as minhas filhas junto comigo, meu marido junto comigo. Então, no começo a gente não tinha funcionário, então a gente foi junto. Quando montamos a loja, nós fomos para a loja juntos, em família. Então, isso é muito bom. A Júlia tem o papel dela na empresa, a Larissa tem o papel dela na empresa, meu marido, minha irmã. A gente trabalha muito em família, né? E meu cunhado, que também nos ajuda. Então, para o negócio acontecer, a gente uniu muitas mãos aí. E é por isso que é bom a gente estar até alinhado com o Senhor, porque sempre que Deus causa um incômodo na gente é porque Ele quer redirecionar a nossa rota, né? Porque assim, a gente não pertence mais àquele ambiente que a gente está. Então, esse incômodo começa a ser assim, gente, o que tá de errado aqui? Tem alguma coisa errada e aí depois Deus vai encaminhando. Vai direcionando, tudo. É verdade. Se eu olhar para aquela Alê lá do passado, né? Trabalhando, e tem momentos que você não consegue ver saída. Então, você está numa rotina tão grande, que você não consegue olhar para o lado e ver nenhuma oportunidade. Sim. Mas, às vezes, não é que você não consegue ver oportunidade. É porque não é tempo. E, às vezes, a gente não consegue aceitar o tempo, né? Primeiro, Deus te prepara, vai te polindo, né? Até que você estar preparada para poder receber a bênção. Então, acho que é sobre isso. E é um processo, ainda estamos no processo. Né? Sim. E muitas das vezes é muito difícil, né? Assim, a gente não entende, né? Por que a gente está passando por isso. A gente só entende lá na frente. Então, quando eu fui prestar faculdade, quando eu tinha 17 anos, eu entrei nova na faculdade, e aí, época de vestibular, tudo em São Paulo. Eu tinha minhas amigas, tinha as amigas da igreja, tinha as amigas da escola. E não imaginava vir para cá, que é uma cidade pequena em relação a São Paulo, né? Em São Paulo, tantas faculdades, tantas universidades diferentes, e aqui poucas, né? E aí eu imaginava sempre, meu Deus, o que eu ia fazer? O que eu vou fazer, né, no meu futuro? E meus pais, e minha mãe principalmente, ela sempre incentivou eu e minha irmã a seguir o nosso sonho, assim. Então, ela nunca predestinou, assim, faz isso, faz aquilo, porque dá dinheiro, não. Não, faz o que você se sentir melhor, que você gosta, que você se identifica. E, claro, alinhado ao Senhor, né? Então, a gente sempre pedia direcionamento, orei a Deus, e aí Deus mudou os caminhos mesmo. Então, eu não entendi naquela época, porque eu tinha passado só na faculdade de Vitória e não na de São Paulo, que era a que eu mais queria. Imagina, né? O meu vestibular, meu ensino médio inteiro, prestando as faculdades, estudando os vestibulares da faculdade de São Paulo, para passar em uma de Vitória, assim, que eu não conhecia nada, assim, só conhecia os meus tios, né, que moravam aqui, mas fora isso, de trabalho, de faculdade, não conhecia nada. E aí vim pra cá e minha mãe começou a fazer pudim em casa, e aí eu ajudava ela nos momentos livres da faculdade, e é até hoje assim, né? Então, quando minha mãe abriu a primeira loja, né, a gente abriu a primeira loja, foi um tempo que minha faculdade entrou de greve. Então, foi perfeito também, assim, porque... É isso, gente. Parece bobeira, mas Deus, Deus. E, aliás, hoje é o dia que a gente está gravando esse podcast. Eu acho que ele vai pro ar mais para frente um pouquinho. Mas hoje a gente faz 2 anos de loja. Mentira! Dessa primeira loja. Faz 2 anos da nossa primeira loja. Incrível. Muito legal.
Me sinto honrada. É uma comemoração verdade, esse podcast. Muito legal, né? E deu certinho a data, Deu. assim. Porque o primeiro que eu fui marcar, fica aquilo, né? Mais pessoas, você fica, a agenda tem que bater, não sei. De vocês foi assim, na hora, fluiu, foi, e tá vendo? Planejado, Legal. né? Mas pode continuar contando aí. E entrou de greve, então eu também não entendi, né? Fiquei, assim, pensativa, que eu falei, meu Deus, né? Comecei a faculdade agora, já entrou de greve, a gente já fica meio ansioso, né? E aí comecei a trabalhar com a minha mãe, ali de atendente. Minha mãe ficava na produção lá em cima, pra quem conhece a loja. E foi um período que eu aprendi muito, acho que foi essencial, porque eu cresci pessoalmente também. Eu sou uma pessoa mais tímida, sou uma pessoa mais, em comparação com a minha irmã, com a minha família, eu sou sempre mais polida, Reservada, assim, né? mais reservada. E então eu me desenvolvi esse meu lado também de atender os clientes. E são clientes que a gente conheceu os clientes naqueles primeiros meses de loja, né? São clientes que vão até hoje, né? Que são E aí já fiéis, conhece, já chama pelo nome, é uma delícia. Filha da Lê tá bom, aí, né? a Lê tá aí. Então foi muito gostoso, né? Esse tempo que minha mãe ficava criando lá em cima os pudins. E eu ficava lá embaixo atendendo os clientes e vendendo os pudins. E foi muito especial, né? Eu continuo, viu? Quero deixar aqui eu continuo, mas lá na loja 2, né? Quem conhece sabe, de vez em quando eu tô por lá criando Qual também. foi a né, ordem cozinha. das lojas? Qual? A gente abriu uma lá na Praia do Canto, lá na João da Silva Abreu, que foi a nossa primeira loja, que hoje está fazendo 2 anos, né? Aí logo depois de 1 ano mais ou menos, nós abrimos um quiosque no Shopping Mestre Álvaro. E aí a nossa cozinha ficou muito pequena, né? Onde nós produzíamos ficou muito pequena. Então sentimos a necessidade de um outro local para poder levar a cozinha. Então aí pegamos um outro local, alugamos um outro espaço para poder fazer a cozinha, que virou loja, né? A ideia era a cozinha, mas virou uma loja, que é na Praia do Canto também, a nossa segunda. Tem outra loja que era cozinha, que virou loja na Praia do Canto, né? E aí os clientes passam e pedem pudim, virou um ponto de venda, uma terceira unidade. E vem mais novidade por aí, se Deus quiser. Legal. Legal mesmo, gente. Estou muito feliz, assim. Nossa, 2 anos e a gente comemorando aqui. Legal, né? Muito bom. Feliz. E lá no começo a gente não imaginava tudo que seria, né? Então, só tem a agradecer, né? Foi Mais do que essencial, né? Quando a gente abriu a loja, a gente abriu com o coração, né? Que isso é muito importante. Então, assim, eu não tinha funcionários, eu não tinha, né, uma equipe ainda totalmente formada. E aqui em Vitória, o diferencial, diferencia-se quem tem um bom atendimento, porque é muito difícil. É um desafio muito grande você chegar num lugar aqui e ser muito bem atendido. Então, como que nós conseguiríamos isso? É claro que a gente não consegue perdurar por muito tempo. Não digo referente a atendimento, que a gente procura treinar os funcionários e fazer com que isso aconteça hoje, né? Mas, num primeiro momento, nós queríamos estar muito perto do cliente e entender a necessidade dele, porque era algo novo para as pessoas, mas era muito novo para nós também. Nós não sabíamos o que ia acontecer, né? E aí, quando nós nos aproximamos do cliente, que veio todo mundo para a loja, minhas filhas, que abraçou junto comigo a causa, essa daqui ficava no atendimento, nós não, até hoje, né? Nós não temos sábado e domingo, né? De vez em quando você consegue tirar um sábado e domingo, mas dificilmente. Então, a gente procura estar em loja sempre de final de semana, tá sempre ali à frente do negócio. Quando não está em uma loja, está na outra. Quando está na outra, está criando. Você está sempre fazendo algo. Mas eu não conseguiria sozinha, isso eu quero deixar bem claro. Se não fosse o apoio das minhas filhas, da minha família, da minha irmã junto comigo, das minhas sobrinhas. Minha irmã tem 3 filhos pequenos e eu me lembro um dia, que acho que é Dia dos Pais, assim, um dia de muita correria, e eu me lembro da minha irmã sentada com o bebê no colo, ela atendendo e recebendo no caixa, assim, né? Então, a família muito junto, trabalhando, né? Então, que esse é o diferencial. Inclusive, você pode ficar à vontade, tá? Se quiser contar um pouco a história da sua irmã também, que você falou que admira muito, que é a sua sócia. Sim. Se quiser compartilhar a história dela também. Minha irmã é executiva num banco e aí é sócia na Lê do Pudim, né? Então, ela
compartilha dos 2 momentos dela, mais a maternidade, né? Ela teve bebê, o Joaquim está com 2 anos, né? Ela tem 2 mocinhas, uma de 13 e uma de 11, que é a Lele e a Manu. A Lele e a Manu, provavelmente nossos clientes já viram também por lá, porque elas fizeram questão no início de acompanhar, de estar próximo, de servir as mesas. Elas queriam participar. E elas falam assim, tia, quando tiver freelance, quando tiver assim, precisando de estagiário, elas são muito engraçadas. É uma delícia. Então, eu falo que são nossas sucessoras, né? Elas têm que estar próxima do negócio mesmo, porque serão nossas sucessoras, né? Nossas filhas, minhas sobrinhas, minhas filhas, né? Então, elas têm que estar próximas do negócio. Então, minha irmã concilia tudo isso aí, e junto com a maternidade, né? E ainda está à frente da Lê do Pudim junto comigo, né? E essa vida aí, ela trabalha em São Paulo, em Vitória, e fica aí nessa ponte aérea. Jornada tripla. É uma jornada tripla, né? E você faz faculdade de quê? Eu faço biologia. Mas você pretende exercer ou ficar aquele meio a meio ali, ou ir 100%? Então, a faculdade inteira eu tô no meio a meio, né? Então, quando eu me formar, eu vou ver, mas minha mãe, ela me incentiva muito a seguir meus objetivos, meus sonhos. Então, eu pretendo ir pra área clínica, né? Mas, quem sabe, né? O futuro a Deus pertence e não pretendo deixar de ajudar minha mãe também. Porque como a gente começou desde o início junto, eu conheço todos os processos, foi muito importante, porque eu conheço todos os processos da empresa atualmente, então acho que isso é o mais importante, né? Eu e minha mãe, a gente tem uma sintonia muito boa. Então, quando ela não tá presente, eu consigo resolver, porque eu sei exatamente como minha mãe resolveria algum tipo de problema ou como ela lidaria com o cliente. Então, como a gente estava desde o começo junta, a gente criou essa sintonia que até fortaleceu nossa relação de mãe e filha, assim. Porque, claro, a gente era próximo, mas... Hoje a Júlia tem um papel muito importante na empresa, né? Porque como ela começou junto comigo, e nós estamos muito à frente, porque a família toda se ajuda, mas cada um tem o seu negócio, né? Cada um tem o seu trabalho. E quem está 100% para o negócio hoje sou eu, e a Júlia só estuda e me ajuda na Lê do Pudim. Então, hoje ela tem um papel muito importante, então ela cuida de toda a área de eventos. É a Júlia que cuida. Hoje a Júlia que cuida de toda a área de iFood, tudo relacionado ao iFood é a Júlia. E qualquer situação, por exemplo, produção, então qualquer eventualidade que a gente tenha com funcionário, com produção, a Júlia segura a onda também. Então, hoje ela tem um papel muito importante. Eu falo para ela, você pode seguir seu sonho, mas lembra que você é sucessora. Só lembro disso. Então, assim, eu libero, mas assim, não tiro o pezinho da Lê do Pudim, porque é muito importante para nós duas, né? Agora, é claro, eu não vou impedir o sonho dela nunca, né? Eu quero que ela forme carreira dela, mas dá para conciliar. E eu acho isso muito legal de, tipo, você já... Quando você está construindo algo e já colocar os filhos no meio, para já também ter uma noção de realidade. Porque às vezes quando você constrói, construir um império e agora eu só vou passar. Muitas vezes tende a quebrar, né? Acontece muitas histórias assim. Porque não tem noção de gestão, não tem noção de humanidade. Porque como já conquistei, já recebi tudo de mão beijada, assim... Então, eu sempre falo que é muito importante a gente ter uma noção da realidade mesmo, da maioria das pessoas que a gente convive, que a gente compartilha a nossa energia, a nossa vida, né? É muito importante participar de todo o processo, né? Para um dia a gente chegar lá e se beneficiar do todo, né? E a outra também, né? A outra trabalha com comunicação em São Paulo, então toda a área de marketing, comunicação da Lê do Pudim é a Larissa que faz. E eu tô num momento também, assim, falando ainda em maternidade, né? Eu vou ser avó. Ai, meu Deus! De gêmeos, eu vou ser avó de gêmeos, Pois é, um menino e uma menina. Então, Deus nos agraciou com essas crianças. Então, eu tô, assim, muito feliz.
E aí tô num momento de vida assim mega dividida, porque tem muita coisa acontecendo na empresa, né, na Lê do Pudim, muitas coisas acontecendo. Vem uma loja nova por aí. E além dessa loja, a gente vou conciliar também com o nascimento dos meus netos, que deve chegar aí finalzinho de junho. Ai, logo agora, gente. Já tá chegando aí. Final de junho vai vir esse presente aí para nós, se Deus quiser. E então eu fico dividida, né, entre São Paulo e Vitória, entre os netos, as lojas mas a gente mulher tem essa capacidade de multitarefas, de conciliar tudo, de equilibrar os pratinhos. Tem hora que cai algum pratinho, a gente pega do chão e aí tá tudo certo. É verdade. E como é a rotina de vocês? Quando vocês chegam em casa, vocês conseguem separar a Lê profissão com a Lê mãe, ou é tudo junto, não tem como? Como funciona? Olha, Bia, eu juro que eu tento. Mas é um desafio, porque a minha mente, ela não para, né? Eu me cobro muito o tempo todo de algo que eu preciso estar sempre trazendo de novidade. Então, no pudim, de 15 em 15 dias, agora eu estendi um pouco mais esse prazo, mas eu fazia um sabor novo, eu lançava um sabor novo, desde que eu comecei a loja. Então, assim, foram vários sabores de pudim. Então, a cada 15 dias eu fazia o lançamento de um sabor novo. Então, já teve de coco, de tapioca, de milho, de cachaça, de amarula. Então, conforme... Sério? De lavanda. Então, já foram mais de 20 sabores, com certeza. Hoje, no cardápio, nós temos 12 sabores fixos, né? No cardápio. Teve alguns que era para ser sazonal e ficou fixo. Era para ser edição limitada e ficou fixo, né? Então, eu a todo momento eu penso no negócio. Então, não tem como não levar para casa. Então, às vezes, eu chego em casa, né, e aí eu ainda demora um pouquinho para poder desligar. Eu sei que é necessário, né? Às vezes eu preciso me corrigir e falar assim, opa, já falei demais, agora eu vou parar, eu vou curtir minha filha, minha família, meu marido jantar, né, tranquilo. Mas é um desafio você conseguir não falar sobre o trabalho, porque é aquilo que a gente vive o dia todo, né? Então, sempre uma ideia nova, então eles são os primeiros a me apoiar ou... E é isso que eu ia falar, eu acho que é tão bom o fato deles estarem juntos com você nessa parte do trabalho, porque aí vai meio que natural, porque tá todo mundo na mesma vibe ali. Assim, ou eles me apoiam ou eles falam, não, mãe, joga água mesmo. Fala, mãe, nada a ver, isso aí você já viajou, não deu, essa ideia não vai dar certo, não vai pegar, né? E tem um momento também que eu faço os testes de pudins. Essa deve ser a parte boa. Sabores, uma parte boa. Ó, a gente é vizinho, você pode me contar qualquer coisa. Adorei. Bia, vem cá dar sua opinião, o que você achou desse sabor? Eu vou Você sabe que tem uma vizinha nossa lá, que quando eu tava em casa, eu me lembro quando eu lancei o de pistache, que eu fiz o teste do de pistache em casa, ela foi a primeira a experimentar, nossos vizinhos de frente. A Mirna. Eu tô em cima ou tô embaixo de vocês? Eu tô em cima. Pode me chamar. A Mirna foi a primeira a experimentar. Se ela estiver vendo esse podcast, ela vai lembrar. Então, né? E aí, nos testes, eu faço os testes de pudins e aí reúno a família mesmo para a gente poder aprovar ou não o produto. Então, às vezes é pudim, às vezes é um picolé, porque além dos pudins... Sensacional esse picolé. A gente lançou picolé de pudim, que é um pudim e o recheio de caramelo, né? Gente, muito bom, tá? Por favor, podem provar. E tem o chup-chup de pudim também, que a gente lançou, nossa linha gelado, né? E vem ainda mais coisas, assim, eu já tô com outras ideias. A gente fez teste esse final de semana, inclusive, de um outro produto para o Dia das Mães e um produto para o Dia dos Pais. E foi super aprovado. Graças a Deus, dessa vez passou no crivo. Nós vamos lançar aí em breve. Que legal. Se Deus quiser. Talvez junto com esse podcast nós vamos lançar um produto novo. Olha quanta coisa boa! Muitas novidades. Muitas novidades aí na Lê do Pudim, se Deus quiser. E você, como filha, já teve algum momento que você, ai mãe, desliga um pouco,
seja sua mãe. Olha, minha mãe, eu Vocês tenho estão que... tão juntas, alinhadas né? ali. Eu reconheço muito o esforço da minha mãe de separar as duas coisas, assim, mas é inevitável. A gente mora também muito perto da cozinha, que é onde minha mãe passa a maior parte do tempo. Então, vira e mexe, a gente vai pra lá, ou ela vem pra cá. Então, isso acontece. Mas tem hora que tá tudo bem com as lojas, tipo, de sábado, de domingo, tá tudo bem com as lojas. Ela fala, vamos na praia um pouquinho, ou vamos passear, vamos no shopping. Então, a gente tem esse momento de mãe e filha, de família, que é muito importante, né? E acontece com frequência. Acontece. Às vezes eu chamo ela de manhã e falo, filha, você tem faculdade hoje? Você tem aula? Tem alguma coisa muito importante? O que dá? Dá pra você me ajudar aí na loja tal? Filha, funcionário faltou ali, dá pra você ver. Me ajuda. E é isso, né? Gente, que Faz bom, parte. isso é muito legal. Não, e dá pra sentir, eu fico muito feliz porque dá pra sentir essa sintonia de vocês. E agora mais do que nunca, porque eu vou ser avó. Então, eu pretendo, a gente é mãe, né? Eu quero estar próxima da minha filha nesse momento. Então, a Júlia, eu conto com ela, inclusive, e eu confio nela, né? Eu sei que ela é a pessoa que vai assumir enquanto eu não estou, né? Todas as vezes que eu preciso me ausentar, a Júlia segura muito bem isso. E então, realmente é uma das minhas sucessoras, com certeza. Olha que lindo. Muita responsabilidade. Lindo mesmo. E a gente impulsiona, né? Isso que eu falo, a gente põe os filhos da gente no caminho, né? Nós temos o livre-arbítrio para onde a gente quer seguir. Só que os filhos, a gente não tem o poder sobre eles. Então, o que a gente faz, né? Eu creio muito nisso. O que eu faço? Eu direciono. Então, minha mãe sempre me ensinou assim. Então, isso que fala, quando o filho é pequeno, você direciona e mostra os dois caminhos. Olha, o caminho do bem e tem o caminho do mal. Que caminho você quer seguir? Por esse caminho, você vai quebrar a cara, né? E tem esse caminho aqui que ele é árduo também, porque não é fácil você seguir o caminho do bem. Não. É muita coisa que joga contra. Mas é melhor. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. E às vezes se desvia um pouco também, e se Pra machuca. aprender. Tá Mas tudo pra bem. amadurecer. E mãe, a gente tá aqui para poder curar as feridas também, se precisar. Né? Então esse é o nosso papel como mãe, meu papel como mãe, o papel das mães, né? A gente tá aqui para os nossos filhos e curar as feridas deles quando precisar e abraçar mas quando for bom também a gente tem que dar mérito ao que é bom. Sim, né? Isso é muito importante. Então é sobre isso. E eu sou, graças a Deus, assim, sou muito feliz com as minhas filhas nesse sentido. Eu morro de saudade da Larissa, que a Larissa mora longe. E agora das crianças eu vou ficar doida de saudade. Mas muito, muito tranquila, assim, sabendo o que a gente direcionou, né? E agora ela precisa seguir a vida dela, seguir o caminho deles, né? A Júlia também vai chegar um momento que ela vai precisar, ela já segue a vidinha dela, né? Logo mais, talvez a hora que ela decidir sair de casa, estudar, o que ela quiser fazer, eu sei que vai ser um momento que corta-se o cordão umbilical, né? Mas mãe é para sempre. E eu falo, o filho sempre volta, né? Em algum momento ele sempre volta. Os pais costumam ser os nossos pilares, né? Tipo, quando a gente encontra reforço ali fora, é o pai e a mãe que ajuda a gente mesmo. E tem um momento da vida que eles vão mesmo, né? Os filhos vão para estudar, para casar, para trabalhar, para ter filhos, para viajar, para morar fora, ou para morar sozinho, para uma profissão, enfim, né? Mas depois de um certo tempo eles voltam, né? E a gente está aqui para esperar vocês voltarem. E nossa família é pequena, né? Assim, então a gente é muito ligado. Eu vejo muito a relação da minha mãe com a minha tia, que elas são muito amigas, assim. Elas compartilham das mesmas dores, das mesmas felicidades, das mesmas alegrias. Então, é muito gostoso ver isso. E aí eu criei uma sintonia com a minha irmã também. Então a gente conversa todos os dias, por mais que ela esteja longe, né, em São Paulo, mas a gente conversa todos os dias. E vem a parte engraçada que também minha mãe entra na nossa ligação de vídeo e pergunta: você já postou aquele story? Você já fez aquilo lá? E a gente tá conversando uma coisa X, assim. Então, isso acontece também com a minha irmã, mesmo que ela esteja longe. Então, mas é muito gostoso, assim. Então,
A gente tem uma sintonia muito boa e foi isso que minha mãe ensinou pra gente também. Além de vai pro mundo, cresce, estuda, o que tá importante é a família, né? Deus em primeiro lugar, então... E a nossa família, que é o mais importante também. E o que eu fico feliz foi o que eu falei, dá pra sentir que vocês se dão bem, e a família toda, porque eu acredito que isso é quando você constitui uma família alinhada com o que o Senhor quer e com seus princípios, né? Porque geralmente é histórico de colocou negócio no meio, destrói a família. Geralmente, infelizmente, assim, irmãos brigando por herança. Por poder, vocês, né? Exato. Mas vocês entendem que não, a construção ali terrena, né? Que é a empresa. É importante pro financeiro, mas pro espiritual, pro familiar, não é isso que importa. Lá em casa sou eu e minha irmã só, né? Nós somos 2 irmãs. E quando eu iniciei a sociedade com a minha irmã, foi algo que nós estabelecemos. Então, nada vai cortar esse laço nosso de amizade. Então, não é sobre dinheiro, é sobre realização de sonho, né? É isso aí. Embora, às vezes, a gente diverge, tem um pensamento diferente uma da outra, mas a gente conversa. Senta, conversa, volta e resolve, né? Mas tem algo de muito bom que a Vanessa deixa muito na minha mão. Assim, a gente tem uma confiança muito grande na decisão uma da outra. Então, eu confio muito na decisão dela e eu acredito que ela confia muito no meu trabalho também, porque senão não me deixava tão à frente do negócio como ela me dá essa liberdade. Então, eu sou muito feliz nesse aspecto de sociedade, porque, né, sou eu e ela. Então, assim, a gente é muito eu e ela, assim. E aí tem funcionado, né? Já faz 2 anos que está funcionando muito bem, né? Aí, é claro, as meninas opinam, às vezes a gente diverge, sim, né? Alguém opina alguma coisa, tem a questão do financeiro, mas a gente separa tudo muito bem para poder manter a sanidade, né, do negócio, a saúde do negócio, né? Então, um passo de cada vez, tudo que a gente faz de forma muito pensada e planejada. Então, a gente não sai fazendo, atropelando as coisas. Tudo é muito planejado e pensado antes, né? E eu penso muito também na qualidade do meu produto, porque eu não posso sair da qualidade do meu produto. É um desafio, porque é um produto muito artesanal, feito à mão. Que fica muito perfeito, gente. Porque a gente tenta fazer um pudim em casa, o pudim sai todo assim, sai feio. Você não, seu pudim é todo perfeitinho e o sabor é maravilhoso. Muito obrigada. Como você consegue fazer? É perfeito mesmo. Eu falo para os clientes, às vezes a gente escuta isso, né, do cliente, e o que eu digo eu faço isso todos os dias. E precisa ser bem feito, né? Então, além você faz todos os dias a mesma coisa, você sabe exatamente o processo de como fazer isso todos os dias. Então, bons produtos, muito carinho, muito cuidado naquilo que está fazendo. Então, é um produto artesanal que o crescimento, inclusive, tem que ser de forma muito pensada, vamos dizer assim. Tem que ter paciência, né? Isso. Por quê? Porque se você escala de uma forma muito rápida, você perde a qualidade do produto. E eu não posso, de forma alguma, perder a qualidade do produto. O que eu mais prezo hoje é a qualidade do meu produto. Por quê? Porque o meu cliente hoje ele é muito recorrente. Então, se eu faço uma mudança de marca, por exemplo, de um insumo, de um produto, ele percebe. E aí ele vem me questionar. Ale, você trocou fornecedor? Aconteceu alguma coisa? O pudim tá assim, assim, assim. Então, eu procuro manter o padrão para que não perca a qualidade. Então, essa semana ainda eu escutei de uma cliente. Falou, nossa, mas como que você consegue? Seu pudim, eu compro toda semana e toda semana é o mesmo pudim, com a mesma cremosidade, sem furinho. Aquele pudim que você põe na boca e derrete na boca, né? Então, é isso que a gente quer e procura. Então, chega num padrão de qualidade para que seja esse pudim. Então, às vezes aparece algum produto hypado, vamos dizer assim. Por exemplo, igual o morango do amor que surge.
Como é que foi esse O desafio aí? morango Foi um desafio. do amor foi um desafio. Porque não tem nada a ver com pudim, o morango do amor, né? Mas precisava ser feito, né? A gente tinha que fazer o morango do amor, porque todo mundo pedia morango do amor. E engraçado que as pessoas... Eu falei, como que eu vou fazer um morango do amor ligado a pudim? Não tem nada a ver, né? Uhum. E engraçado que as pessoas começaram a pedir para mim, Alê, não, a gente quer o seu morango do amor. Eu falei, bom, então eu vou fazer um morango do amor que tenha um toquezinho. Tem que ter um toquezinho. Então eu coloquei fava de baunilha no brigadeiro do morango. Então eu fazia o brigadeiro, eu fiz o brigadeiro com fava de baunilha para poder remeter o pudim, né? De alguma forma remeter o pudim envolto no morango e fazer a casquinha por fora, né? Inclusive a Júlia assumiu isso aí. Sério? Porque eu falei assim, não tenho condições de conciliar a produção do pudim com o morango do amor. Eu falei, de sábado vamos fazer morango do amor. E aí todo sábado... Gente, que loucura foi isso, né? Como Foi. é que a internet hoje em dia tem um poder tão grande, né? Influencia Eu nem muito, sei né? como é que isso começou. Porque eu só sei que do nada todo mundo, morango do amor, morango. Eu falei, gente, como assim morango do amor? E do nada o morango foi pra, sei lá, 50, 100 reais no morango. Isso, exatamente. Falei, que é isso? E não tinha morango E para não comprar. tinha, E não tinha que tinha ser morango. o tamanho grande, porque quanto maior o morango, maior ele ficava, e mais bonito, e mais desejado Uhum. ficava. E, de fato, é uma delícia. É uma delícia o O morango. único que eu provei foi o seu. Que foi Jura? o Ítalo da Proativa. O Ítalo lá, né? Do Mestre Álvaro, ele comprou e deu pra gente de presente. Foi o único, porque eu não comprei, mas ele presenteou a gente com o seu. Ah, No dia que eu tava legal. gravando lá. Fico muito feliz. É. Então, os clientes sentiram, assim, que a gente fez com muito carinho, depois de muitos pedidos dos clientes, né? Mas tudo que a gente faz, procura fazer de forma bem coordenada e com qualidade, para não perder. Porque senão o meu cliente, ele sente, ele fala. E isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que, tipo assim, começa a se destacar e, não, quero abraçar o mundo. Aí a qualidade vai ficando de lado. Exato. Aí da mesma forma que você cresce, você cai de novo. Porque as Esse pessoas querem qualidade. É o maior desafio, Bia, realmente é esse. E às vezes tem que recusar trabalho, né? Com certeza. Porque você sabe que se você pegar uma grande demanda, você não vai conseguir colocar a qualidade do seu produto em todos os produtos. Sim, na época do Morango do Amor, inclusive, eu recebi uma encomenda de 400 Morango do Amor para um evento. Caramba! E eu não conseguiria fazer esses morangos. Porque eu ia precisar, além de precisar de muitos braços, eu ia ter que parar minha produção de pudins para poder fazer o Morango do Amor. Aí eu falei, olha, minha capacidade de produção para que ele saia perfeito é menor, né? E aí acabou que a pessoa optou por não fazer o morango do amor e acabou comprando, acho que foi pudim. Foi pudim no pote. Pudim no Ah, pote. legal. Faz lembrancinha. Que aí optou pelo pudim no pote porque a própria pessoa, porque o morango ele é muito ele é muito Delicado, sensível, né? muito delicado. Então, depois de 2 dias, ele começa a soltar água. E aí, Não dá pra ele não tem estocar. durabilidade, não tem como estocar. Então, você faz, tem que Nossa, fazer hoje e vender É. hoje à tarde. Para amanhã, ele já não serve mais. É verdade. Ele perde a qualidade. Então, como a gente preza muito pela qualidade, então, às vezes é melhor negar, né? Do que entregar de qualquer jeito. Sim. Ou pela monetização, né? Não é sobre isso. Sim. Né? A entrega não é só sobre rentabilidade, né? Então, E a gente preza muito pelo feedback do cliente. Minha mãe gosta muito do feedback. Então, eu já vi várias vezes minha mãe... às vezes eu mostro avaliação de iFood, às vezes tem uma que é destoante, ou no Instagram, alguma coisa, como ela falou que troca insumo, esse tipo de coisa, que são coisas simples que quem compra pela primeira vez não vai saber, mas quem compra toda semana, ele identifica. E aí eu mostro pra minha mãe, porque às vezes ela não consegue ver tudo também, né? E aí ela sempre dá um passo pra trás, tipo, não, vamos ver, vamos fazer de novo, vamos organizar pra sair melhor. E isso foi importante porque os clientes, eles sentem essa intimidade com a gente de falar, sabe? Ale, você mudou alguma coisa? Sentem essa liberdade de falar com a gente e é legal, porque foi uma coisa que a gente construiu no começo da loja, assim, né? Então, eles se sentem muito próximos. E eles acham que minha mãe, ele faz tudo, né? Que é a Ale do Pudim, é o nome da loja.
Então, no WhatsApp é: oi, Ale, tudo bem? Quero encomendar? Oi, Ale, né? É a Ale Acha que minha mãe e tá o em Yuma, todas. né? Isso é muito bom, né? Eu falo, É. geralmente o WhatsApp de eventos, quem responde é a Júlia, né? Então, a Júlia, ela já está acostumada. Então, ela é chamada de Ale o tempo todo. Mas mesmo com os funcionários, eu falo, diga, olha, eu sou funcionário da Ale, mas a Ale vai ver este WhatsApp, né? Pode ficar tranquilo que Ela tá por dentro. Né? está por dentro do que está acontecendo. Então, eu gosto de participar. Eu não sei até quando eu vou conseguir, mas eu gosto de estar muito próximo. E muitas vezes, dependendo do feedback do cliente, eu, pessoalmente, ligo para o cliente para poder entender, para poder conversar com o cliente. Às vezes, a gente tem problema de entrega de iFood, que nem às vezes é um problema do iFood, que a minha entrega, a gente está melhorando para poder ter uma entrega própria, né? E aí eu me envolvo para solucionar o problema do cliente. Porque às vezes a pessoa nem vai querer saber se foi você ou não. Ela só vai falar Ela não assim, sabe, comprei né? lá e demorou muito para chegar. Exato. E Ela aí... não quer saber de onde é o problema, ela quer a solução. E a É. gente procura sempre corrigir para mais, né? Para que o cliente fique realmente satisfeito e volte. Porque um cliente insatisfeito, ele não volta. E nosso produto é boca a boca, né? Muito boca a boca. Então, não adianta eu ter um Instagram gigantesco e só para ter números. Então, eu nunca quis, eu falava, começar devagar. Me lembro lá no início, quando eu ainda estava na minha casa, eu me lembro que no início teve semanas que eu pegava numa térmica, fazia o pudim, colocava num potinho de brigadeiro, daqueles de brigadeiro, e eu levava meu Instagram e falava assim, olha, gostaria de experimentar meu pudim? E aí a pessoa falava assim, eu quero experimentar. Você pode me seguir no Instagram? Então, para quê? Para que a pessoa conhecesse o produto e já me seguisse no Instagram. Então, eu dava pudim, um pedacinho de pudim, e aí a pessoa que experimentava falava, nossa, que delícia, tem para vender? Aí eu já vendia meu pudim. Então, o início foi na rua, né? A gente começou na rua para poder ter um Instagram de forma muito orgânica, devagar. É claro que hoje a gente faz patrocinado, a gente faz o trabalho, né? A lição de casa que precisa ser feita. Mas é tudo de forma bem ordenada para que os clientes venham pelo produto mesmo, pelo atendimento, pelo carinho com a loja, pelo produto, na realidade. Eu vi até um que você fez no Shopping Mestre Álvaro, que você fazia assim com as pessoas. Sim. Aí as pessoas preenchiam aqui o coração e você dava um pudim. Eu achei muito legal. Foi muito legal. A gente subiu na escada rolante. Né? Aí teve uma senhora que te abraçou depois. Porque ela não fez o coraçãozinho. E aí depois ela quis se justificar, uma fofa. E aí ela acabou ganhando o pudinzinho do mesmo jeito. Foi muito legal. E já teve alguma história, assim, de algum cliente? Ai, o seu pudim me lembrou alguma coisa, algo do tipo? Todo dia, Bia. Todo dia, assim. Quando eu vou pra loja aos domingos, e a minha maior satisfação é aquele gosto de afeto. O pudim, ele tem a memória afetiva, né? Então, o cliente, ele senta e ele fala assim, nossa, eu tô comendo esse pudim e eu lembro da minha avó. Minha avó fazia pudim, né? A minha mãe fazia pudim. Então, às vezes a pessoa, Deus já levou a pessoa e quando traz essa memória de comer. Eu tenho pudim de queijo, por exemplo, que é um queijo diferente. Nossa, deve ser uma delícia. É muito saboroso. Então, cliente que às vezes come um pudim de queijo é um pudim específico, que a avó fazia, que a mãe fazia, né? Então, isso me emociona, eu fico muito feliz. Eu acho essa parte a mais gostosa. Igual você falou que trabalhou em concessionária, eu também já trabalhei em concessionária. E eu trabalhei na entrega técnica de veículos. Aí, gente, teve um caso muito marcante pra mim, que era um senhor, que ele era cadeirante, mas tinha uma mulher que cuidava dele por muitos anos. E ela era muito humilde, né? E aí, ele comprou um carro pra ela. E aí, ela foi com ele e tal, só que ela achou que era carro dele. Aí a gente sempre colocava uma plaquinha com o nome da pessoa. Aí na hora que a gente puxou a capa, que ela viu o carro com o nome dela, essa mulher chorou tanto. E ela agradecia ele do fundo da alma dela e a concessionária toda. Parou todo mundo chorando junto. Falei, gente, que coisa linda. Quando você consegue... E a gente tem que ter essa delicadeza, né? Porque a gente tá lidando com pessoas que têm tanta história que a gente nem imagina. E aquilo ali vai ser tão especial pra pessoa que a gente tem que ter cuidado, né? Tem. Toda entrega que você... Quando a gente faz uma entrega que você consegue mexer com o coração da pessoa e que a pessoa tem uma memória afetiva, você fala assim, puxa, eu tô no caminho certo, né? Tô fazendo um bom trabalho. E ao ponto da pessoa compartilhar
isso com você. É muito legal. E tem também o cliente que fala assim, ó, seu pudim é bom, mas o da minha mãe, o da minha esposa, eu falo, olha, eu não vou competir com a sua mãe, nem com a sua esposa, não tem como. O da sua esposa é o melhor do mundo, o da sua mãe é o melhor do mundo. Mas quando elas não quiserem fazer, eu tô aqui, tá? E eles dão risada. Quando ela não tiver tempo de fazer, ela não tiver como fazer, pode vir que eu tô aqui, né? Pra poder fazer o pudim pra vocês. É muito legal. E você tem alguma meta de, tipo, expandir pra fora? Não sei se você também quer responder isso, tá? Fica à vontade. Não, você tem vontade de ir pra outro estado, sei lá. Tenho muita vontade. Expandir. Tenho muita vontade de expandir. Só que a escala, para você escalar o produto, você precisa se organizar, né? Tem que estar muito planejado. Então, como eu te disse, é um produto muito artesanal. Então, nós não vamos crescer de forma desordenada, sem planejamento. Então, tudo é muito planejado, financeiramente, inclusive, para a gente não dar um passo maior do que a perna. Então, um passo de cada vez. Monta uma, paga, monta outra, devagarinho. De forma bem orgânica mesmo, no tempo de Deus. Amém. Né? Tempo de Deus. Agora, claro, né? O céu é o limite, né? É muito trabalho, é muita resiliência. Para você crescer hoje é um desafio muito grande, porque não depende só financeiramente. Você depende de pessoas, né? E hoje a gente está vivendo um momento desafiador com relação a pessoas, de colaboradores, né? Então, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, então, alinhar a escala. Hoje o meu negócio é muito voltado para o final de semana, é a mesa do domingo, é a mesa do sábado do cliente, né? E para isso a gente pessoas precisam de pessoas, né? Gente, chegamos ao fim do 2º episódio, em especial o mês das mães. Por isso que eu chamei a Lê, que é uma grande mãe, esposa, empresária, mulher. E eu quero que você deixe uma mensagem motivacional aí para todo mundo, não só para as mulheres, para todo mundo. Vai. Muito legal. Foi muito bom participar. Muito obrigada. De verdade. Muito feliz, a gente, né? Fica lisonjeada. E a mensagem que eu posso deixar é: acredite nos seus sonhos. O empreendedorismo é algo desafiador, mas é muito prazeroso também. A gente mexe com a vida das pessoas e isso é muito legal, é muito gratificante quando você consegue não chegar ao pódio, mas estar aí no caminho do pódio. E isso é muito legal, que é a mensagem também que você traz aqui para esse podcast. E eu trouxe presente para você, né? Ai, por favor, gente! Tem pudim, claro, não podia deixar de trazer pudim. Pode deixar que eu vou saborear por todos vocês, tá? É isso aí, ó. Tem pudinzinho, ó. Dá pra desenformar e tudo mais. Ai, muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada. Me sinto honrada em todos os sentidos, todos os aspectos. Completando 2 anos, a gente comemorando aqui, por vocês terem topado, acreditar no meu trabalho, confiar em mim. E eu fico muito feliz mesmo. E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. E renovando de todas as áreas, todas as formas. E tô muito admirada e muito feliz com a família de vocês. De verdade mesmo. Com amor, com sentir Deus na presença de vocês. Isso é muito importante. E eu tô muito feliz. Obrigada. Obrigada a você. Sucesso. Amém. Pra nós. Pra nós.